o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez, né? Nós vamos, a partir desse instante, com esse respeito e reverência, ouvir uma parte da mensagem O Rei Rejeitado. Took the Holy Spirit out of the church and let the denomination build it up. Dizem, não existe essa coisa de cura. O batismo do Espírito Santo foi uma estrutura para a igreja. Em outras palavras, então, Deus tomou homens, tirou o Espírito Santo da igreja e deixou a denominação edificá-la. Never. There's no such a thing. The Holy Spirit, the word of truth was to guide you until Jesus comes. But that's the way it went. Nunca. Não existe tal coisa. O Espírito Santo, a palavra da verdade, era para guiar você até Jesus voltar. Mas foi assim que isso aconteceu. Saul come into power. He got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers. He had shields and he had spears. Oh, he outshined all the rest of the nations. And he brought them into a democracy that was beyond anything that anybody had ever heard of. Saul assumiu o poder, ele poderia ter conseguido muitos seguidores. Ele tinha belas armaduras, ele tinha cantores, ele tinha escudos, ele tinha lanças. Ele brilhava mais do que o resto das nações. E ele os levou a uma democracia que era além do que qualquer pessoa já ouviu. And that's exactly what our denominations and churches has done today. We have the biggest church buildings in the world. We have the prettiest dressed people in the world. We have the highest scholarships that can be brought. E é exatamente isso que as nossas denominações e igrejas fazem hoje. Temos os maiores prédios da igreja do mundo. Como os homens treinados de Saul, que podiam tomar aquela lança, podiam movê-la e manuseá-la, a ponto das nações os temerem. Eram pessoas treinadas e tudo mais. But one day, there come a time that there was a challenger come out. And it so excited the whole Israelite army till they stood trembling in their shoes. Mas um dia veio uma ocasião quando apareceu um desafiante e agitou tanto o exército israelita a ponto de ficarem tremendo de medo. Goliath made them a challenge. If your God is what you say he is, you are the best trained. And he challenged them. They didn't know what to do. Golias os desafiou. Se o seu Deus é o que dizem ser, vocês são os mais treinados. E ele os desafiou. Eles não sabiam o que fazer. Their fine polished armors wouldn't work. Their spears wouldn't work. There was something they hadn't heard of before was taking place. As suas finas, polidas armaduras não teriam efeito. Suas lanças não teriam efeito. Tinha alguma coisa que não conheciam antes que estava se dando. And with all reverence and godly respects and honor and dignity and love and Christian fellowship, I say this. E com toda reverência e respeito pio, e honra e dignidade, e amor e companheirismo cristão, eu digo isto. I read the other day in an African paper where that our son of Kish, our challenger of evangelism, when a Mohammedan challenged him, Billy Graham said, if your God is God, then heal the sick like he said he'd do. Amen. Hallelujah. And the son of Kish, with the rest of the army, quieted themselves and left the country defeated. That's right. It's a disgrace. God is God. Li outro dia no jornal africano que o nosso filho de Quis, o nosso desafiante de evangelismo, que um maometano o desafiou, a Billy Graham, disse,
Se seu Deus for Deus, que ele cure os doentes, como ele disse que faria. E o filho de Quis, com o restante do exército, calou-se e foi embora daquele país, derrotado. É uma vergonha. O nosso Deus é Deus. We have our good churches. We have our fine evangelism. We have our paid singers. We have the best choirs, the highest spires in the country. We have the finest men, some of the most money. We have the intellectual. We have theology down to the point. We can preach it. We can tell it. We can evangelize and bring people in and make millions each year of converts into the church. Temos nossas boas igrejas, temos nosso bom evangelismo, temos nossos cantores assalariados, temos os melhores corais, as torres em forma espiral mais altas do país, temos os homens mais finos, grandes somas de dinheiro, temos os intelectuais, temos teologia bem delineada, podemos pregá-la, podemos falar dela, podemos evangelizar e trazer as pessoas e converter milhões de pessoas a cada ano para a igreja. Our paid singers. Our intellectual evangelism doesn't know how to meet a challenge like that. They know nothing of it. Nossos cantores assalariados, nosso evangelismo intelectual não sabe como encarar um desafio assim. Não conhece nada a esse respeito. They know nothing of His healing power, of the baptism of the Holy Ghost, of a power that can take a shout of a man dying with a cancer and set him free. They know nothing of it. They haven't been trained in that field as Saul and his man-made group was. Não conhecem nada do poder de cura dele, do batismo do Espírito Santo, do poder que pode tirar a sombra de um homem moribundo com câncer e livrá-lo. Não conhecem nada disso. Não foram treinados nesse campo como foi com Saul e seu grupo formado pelo homem. But let me say to the people of God and to you children, that you might know that God never leaves you without a witness. Mas deixe-me dizer ao povo de Deus e a vocês, filhos, para que saibam que Deus nunca deixa vocês sem uma testemunha. Not knowing to Saul. Saul knew nothing about it. But God had a little David back over behind the hill somewhere that wasn't feeding sheep on ecclesiastical weeds. He was leading them beside still waters and in green pastures. Saul, sem saber, Saul não tinha conhecimento disso. Mas Deus tinha um pequeno Davi lá atrás de um monte, em algum lugar que não estava alimentando as ovelhas com capim eclesiástico. Ele estava levando-as junto às águas tranquilas e pastos verdejantes. He was mindful of his father's sheep. And if something running an enemy to grab one of his father's sheep, he knew the power of God to deliver that sheep. Ele se preocupava com as ovelhas de seu pai. E se algo viesse, um inimigo, para agarrar uma das ovelhas de seu pai, ele conhecia o poder de Deus para libertar aquela ovelha. God still got a David somewhere. Oh, amen. That knows what it means to deliver one of God's sheep by the power of God. Amen. He still knows all about it. Deus ainda tem um Davi em algum lugar que conhece o que significa libertar uma das ovelhas de Deus pelo poder de Deus. Ele ainda tem conhecimento de causa. Yeah. He had trusted. He didn't know nothing about Saul's armor, neither did he want any of it. Amen. He didn't want any of the denominations. Amen. He didn't want the old armor up on him. He said, I don't know nothing about it. But let me go in the power that I know how. Ele havia confiado. Ele não conhecia nada quanto à armadura de Saul, tampouco ele queria parte disso. Ele não queria nenhuma de suas denominações. Ele não queria a velha armadura sobre ele. Ele disse, não sei nada a respeito dela, mas deixa-me ir no poder que conheço. He had fed his father's sheep. He had took care of the pastors. He had given them the right kind of food. And they lived and thrived. Ele havia alimentado as ovelhas de seu pai. Ele havia cuidado dos pastos. Ele havia lhes dado o tipo correto de alimento. E elas viveram e prosperaram. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Man shall live.
The true shepherd feeds them. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. And if the enemy grabs one in sickness, he knows the power of God. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. O verdadeiro pastor as alimenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se o inimigo agarrar uma com doença, ele conhece o poder de Deus. Yeah, look at little David stood there. He said that guy is a warrior from his birth. And from his youth he's known nothing but a spear and armor. He's well trained, he's a theologian. And you know nothing about it. Veja o pequeno Davi de pé ali. Disse, aquele rapaz é guerreiro desde seu nascimento. E desde sua juventude só tem conhecimento de lança e armadura. Ele é bem treinado, ele é teólogo, e você não conhece nada disso. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse instante, falar com nosso Deus. Fechemos nossos olhos. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, grato estamos, Senhor, por estar na Tua casa mais uma vez nesta tarde, ó Deus, preparada para adoração ao Senhor. Ó Deus, cada um de nós, Pai, nos preparamos, nos separamos esse tempo, Senhor, para dedicar a Ti, ó Pai. Que o Senhor receba, ó Deus, tudo que for feito aqui, Senhor, seja feito para a honra, glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos esta reunião em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Tua palavra que será ministrada, ó Deus. Abençoa a comunhão, Senhor, que possamos, ó Deus, revigorar o nosso espírito, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, nos ajude a estar mais perto do Senhor a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos cantar o primeiro hino. É o número 7 da última vigília. Aceita o perdão de Jesus. Sol. Se tu cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser.
Se com os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se para os céus tu desejas partir, aceita o perdão de Jesus. Venha, Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o número 196, Vem cear, do Inário da Águia. Lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o fogo, peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também a vida, o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem
sou, lá no céu irá ser em santa luz. Vencerá o mestre chama, vencerá. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 302. Rude Cruz. Lá. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz, a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
com Jesus a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Com as nossas cabeças curvadas, vamos receber o pastor Luiz Carlos Teixeira. Somente crer, somente crer. Todos cantando. É hora de cantar. Nada temer, nada temer. Cante adorando. Nada temer. Você veio para adorar. Tudo é possível. Adorar a Deus. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente ore a Ele. Agora é a hora de orar. Ore a Ele. Ore a Deus. Agora é hora de falar com Ele. Fale com Ele. Ele está presente. Ele está te vendo. Ele conhece você por fora e por dentro. E Ele está te olhando. Ele está perguntando por que esse semblante está tão esquisito. O que está acontecendo? Não confia mais em mim? Só canta louvores a mim quando está tudo bem? O que está acontecendo? Você veio para me adorar, diz o Senhor. Você é um adorador? Esqueceu de tudo que eu fiz por você? Esqueceu? Nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Aleluia. Senhor Jesus, renova em mim, Senhor,
a sua palavra. Renova em mim a revelação. Restaura em mim o gozo da salvação. Perdoa, Senhor, a minha incredulidade. Ó Senhor, recebe a minha adoração, Senhor. Eu vim para te adorar. Mesmo que o Senhor não me dê nada, eu vim para te adorar. Mas eu creio que o Senhor, todas as vezes que eu adorei ao Senhor, todas as vezes que eu aproximei do Senhor de maneira humilde, simples, com o coração cheio de gratidão, o Senhor me abençoou. Senhor, abençoe o culto, todos que estão presentes pela internet. Renova, Senhor, em nós um espírito, nos dê um espírito reto, limpo, com ânimo, disposto a servir o caminho e não deixar a cruz, assim como o Senhor deu o exemplo para nós. Pedimos tudo em teu nome. Amém. Vamos dizer amém? Graças a Deus. Viemos como adoradores, né? Você veio como adorador? Imagina assim, ó, uma plateia num campo de futebol. Será que todo mundo está bem lá? Não tem ninguém doente no campo de futebol? Não tem ninguém com problema com a mulher nem com o filho? Não tem ninguém desempregado? Creio que sim, né? Mas eles vieram lá para quê? Porque o time vai jogar. Amém? Você imaginou, por exemplo, o time está jogando, ele fica ali, aquela cabeça baixa, como... Entendeu? E de repente sai um gol, né? Todo mundo pula e glória, igual o gol, meu time, o fulano. A pessoa está lá. Alguém fala, esse aqui está doente. Deve ter tomado um remédio muito forte antes de vir para o jogo. Não é possível uma coisa dessa. O time jogando, ganhando. Nós temos que ter essa consciência. E aí, como é que está o carnaval lá? Os blocos vão desfilar. Entendeu? E isso aí vai madrugada fora, e a coisa vai, e não chega a hora de eles entrar ali na rua para bater o batuque, mas está todo mundo lá se arrumando aqui, arruma ali, arruma aqui, arruma ali. Eles não estão errados. Eles estão dedicados naquilo que eles gostam de fazer. Eles estão alimentando o espírito que eles têm. E nós? Nós também temos essa determinação, né? Por isso que ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você entrou da porta para dentro, desenrola a bandeira aí que seu time vai jogar. Amém? Desenrola a bandeira aí, vamos lá. Todo mundo aí. Começou o jogo. Na hora de cantar o hino nacional, todo mundo canta lá o hino nacional, todo mundo para. Tem time que tem até, eu não sou assim, de assistir essas coisas, não é isso aí não, né? Mas a gente sabe disso, né? Tem time que tem um hino, o pessoal canta num fervor, entendeu? E grita. Tem torcida organizada. Eles têm uniforme, gastam dinheiro para aquilo. Não, mas existe um povo na terra bem melhor do que eles. Muito mais dedicado que ele. Amém? Então, viemos como adoradores. Temos muito que agradecer. Vocês acham que Jesus disse assim para Pedro, 7 vezes perdoar? Não, 70 vezes 7. Se ele falou 70 vezes 7, porque ele, com certeza já tem perdoado nós muito mais que 70 vezes 7, né? Eu não falaria isso se não tivesse dado o exemplo, né, para nós. Amém? Graças a Deus. Pastor, mas esse negócio não parece que é pimenta no olho dos outros é refresco? Não, não é isso não.
você tem que deixar o diabo furioso. Aí o Espírito Santo fica alegre. Quando o Espírito Santo está triste, é porque o diabo está alegre. Isso quer dizer, ele não te segurou, ele não está te vencendo, não é uma barreira para você. Olha, você vem da igreja, na hora de cantar, você não canta? Tudo bem, eu sei que tem pessoa que tem dificuldade para cantar. Uns mais afinados, outros mais desafinados, tal. Mas deixa pelo menos Jesus ver você mexer a boca. Viu? Ele recebe. Se for tudo que você pode fazer, mexer a boca, ele recebe. Amém? Na hora de orar, você fecha os olhos e ora, fala com ele. O pastor, mas está doendo aqui, está doendo ali. Ele sabe que está doendo. Minha garganta, eu consigo nem falar. Tá bom, fala algumas palavras que ele aceita, a garganta não está boa. Só fala algumas palavras, é o que você pode fazer, ele recebe. Aí disse o profeta, nós temos que ter essa revelação. Nós não viemos para assistir um culto, nós viemos para fazer um culto. Cada um está fazendo um culto. Amém? Nós vamos agora nos pôr em pé. Êxodo 12. Dois versículos, o 7 e o 13. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe sua palavra. Nessa mensagem, perdão, o irmão Brana diz, que já falamos dela na ceia de Bauru, ele diz que sobre o assunto do perdão, ele diz que ele, Deus, nos deu todas as coisas, mas tomaremos uma coisa que ele nos deu, que é o perdão. De todas as coisas que ele nos deu. E esta foi a última, manifestada no Calvário. Numa condição difícil, não? O pai o tinha deixado lá no jardim do Getsemane. Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo naquela condição que ele estava, por mais que os artistas pintam o quadro, os diretores de filmes retratam esse momento, eu creio que ainda não conseguiram mostrar, Morte cruel. A morte de cruz era uma morte capital. Era para bandidos perigosos, gente ruim. Isso foi um escândalo com aquilo. Foi uma desqualificação total.
O ministério de Jesus já nasceu, né, de uma forma desqualificada. José, 50 anos de idade, Maria com 16, 17, já acusaram, né? Tinha essa acusação. Casou com ela para cobrir o erro dela, está grávida. Como que Maria iria explicar aquilo? Um anjo me visitou, o Espírito de Deus fez sombra sobre mim, fiquei grávida. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que ela teve que carregar aquilo a vida inteira? Você acha que aquela mente daqueles religiosos, mentes entorpecidas pela religião, ia entender aquilo e aceitar aquilo? Escândalo. Hoje não é muito novidade, né? Uma mulher para ser grávida e uma moça, né? Mas naqueles dias começou assim. Filho ilegítimo, começou seu ministério, curar os enfermos, expulsar os demônios. Outro escândalo. Não. Ele expulsa esses demônios porque tem um demônio maior, o Beelzebu, que é o chefe dos demônios. Os demônios menores obedecem. Tinha que conviver com isso também. A maior parte das pessoas que rodearam eles, que seguia ele, eram indoutos. Indoutos. E quando não era indouto, tinha um Zaqueu lá que era esperto nos negócios. Quando ele se aproximou de Zaqueu, para ir comer na casa do Zaqueu, outro escândalo. Pô, será que não conhece esse homem não e comer na casa dele? Olha aí. O evangelho sempre vai precisar de revelação. Se não tiver, só tropeço. Nunca se esqueça disso. Tropeçaram em Jesus, no ministério dele, tropeçaram no ministério de Paulo, de Pedro, tropeçaram no ministério do irmão Branham, tropeçam daqueles que estão alinhados com o ministério do irmão Branham. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Que vai ser desse jeito. E o tropeço maior e as provocações maiores sempre vêm dos religiosos. Não vem de prostituta, de bandido, traficante, não. Isso não muda. Veja bem. Mas ali naquela condição que ele estava, na reta final, crucificado a morte cruel, vergonhosa. O pastor crucificado sem roupa na presença da igreja, da sua família, do povo, das autoridades, do exército, nuzinho. Veja, mas aí o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, o ladrão da esquerda disse para ele: olha, salvou a muitos, porque não salva você mesmo. O profeta diz: o diabo achou que estava zombando dele, fez um grande elogio para ele, salvou a muitos. Teve que reconhecer. Pensando que estava zombando, estava enaltecendo. E o da direita olhando para ele naquela condição, magro, definhado, cuspido, sangrando, machucado. Uma situação difícil, uma coisa tensa. O diabo furioso. Os anjos de Deus por todos os lados.
profeta menciona isso, o historiador fala disso, vamos para endossa isso. Os anjos ali, vamos assim dizer, quase como que nem abelha voando. Só esperando uma palavra dele, para acabar com tudo. Veja, mas ele já tinha recebido a adoção de filho. A ele ouvi. Não faço nada a não ser que o Pai me manda. É isso que é amadurecimento, é nisso que nós temos que chegar. É nisso que o profeta chegou. Ter poder para destruir o inimigo. Ter poder para destruir tudo e você sofrer o dano. Até a morte. Mas não passando na frente do Pai. Naquela condição. O ladrão virou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas como? No auge do ministério dele, no momento de cura, transformação dos peixes e pães, naqueles momentos tão gloriosos, chamava ele de Beuzebu, filho ilegítimo, rodeado de gentalha, de gentinha, isso assim. E como é que esse homem agora vê uma coisa? O que ele está vendo aí? O que você está vendo nessa mensagem? Se essa mensagem não for pisada por incrédulos, ela é falsa. Se essa Bíblia não for pisada por incrédulos, ela é falsa. Se não tiver ninguém falando de você, perseguindo você, você é falso. E Jesus disse: perseguiram a mim e perseguirão a vós. Por causa de quê? Por causa do nome. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus torceu o pescoço com muita dificuldade, né? Hoje mesmo estará comigo no meu reino, no meu paraíso. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ele não falou assim, perdoa a noiva, não, falou perdoai todo mundo. Eles não sabem o que fazem. Amém? Então, podemos cantar o hino: se meu cálice transbordar de fé, de amor, de perdão. Perdoa, meu irmão. Nós tem de sobra. Nós tem túnica, nós tem capa. Se pedir as duas, nós damos as duas. Não quer? Você quer a túnica? Leva. Quer a capa também? Leva também. Meu Deus é o Deus da prata, o Deus do ouro. Fora disso, é religião. Ali no Calvário, era o término da obra-prima de Deus, que tinha caído lá atrás, a primeira Adão. Ela foi refeita. E essa obra-prima ganhou uma esposa. Como que uma obra-prima vai ter que casar com uma outra obra-prima? E não tem duas formas de fazer, é a mesma, é o mesmo martelo, é a mesma talhadeira. Isso é o Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Do jeito que o noivo foi moldado, a noiva é moldada. Tem que ter um povo assim na terra. Pela graça, pela misericórdia, fomos escolhidos. O que Maria podia dizer? Fui agraciada. Tinha muitas moças melhor que eu. Fui chamada. O que o Pedro ia dizer? Quando, quem sabe, esfregar o dedo no nariz dele, das coisas que ele fez, tudo errado. Vou dizer, fui chamado. O Paulo, eu fui chamado. Diz isso, mano. Fala isso pro diabo.
Fui chamado. Mas tem uma coisa. Você tem que ter certeza disso. Nós temos que ter certeza disso. Somos humanos, somos falhos e erramos. Mas nós temos que ter certeza. Nós amamos a Jesus Cristo. Nós amamos essa mensagem. E nós amamos o povo. Se não podemos fazer o bem e o mal, nós não fazemos. Esse assunto de inimigo tem nada a ver com a gente, não, tá? Só é com Deus. Amém? Então, nesta mensagem, perdão, o profeta fala alguma coisa para nós aqui. Vamos destacar. Este sangue tem que ser um sangue exposto. Lá naquela época, melhor dizendo, Israel, quando Israel teve que matar o cordeiro e pôr o sangue sobre a verga, sobre a ombreira da porta, coisa esquisita isso aí, esquisita. Creio que muitos judeus, muitos egípcios, melhor dizendo, viu aqui e falou: o que é isso? Que religião esquisita é essa? Que Deus é esse? E o profeta diz em outra mensagem: qualquer hebreu que estivesse lá, hebreu de sangue, hebreu tradicional, hebreu que estava ao lado de Moisés há muito tempo, hebreu circuncidado, se naquela hora não fizesse aquilo, o primogênito morreria. Nós não vivemos de tradição. Deus não vive de tradição. Podia ser o judeu mais santarrão que houvesse, mas se não fizesse aquilo, Deus estava exigindo aquilo naquele momento. Vendo eu isto, Deus requeriu isto. Esse sinal tinha de estar ali. Não importa qual fosse a outra posição. Aqueles homens poderiam ter mostrado que eram israelitas circuncidados. Pode ter confessado, cremos em toda a palavra de Jeová. Mas isso não o exclui. Eles tinham de expor esse sinal. Era necessário expor o sangue. Assim diz o profeta, é hoje à noite. Agora, eu creio que todo cristão tem de expor o sangue de Jesus Cristo, que o purifica das coisas do mundo, independente da situação. A graça nos salva. O sangue nos mantém limpo. Agora, naquela época, era necessário o sinal estar na porta. Tem denominação que faz campanha, né? Dá um vidrinho, nem sangue, não é? Um suco. Pastor ora pelo vidrinho, né? As denominações ora pelo vidrinho ali, uma tinta vermelha, e chega em casa, passa nos umbrais da porta. Ele não está pedindo isso hoje. O que Deus está pedindo hoje? Para a noiva. O que Deus está pedindo? O que Ele tem mostrado para nós? Através do profeta. Que sim, nós estamos falando a mensagem pregada pelo nosso profeta, perdão, mas é a mensagem de Deus através do irmão Branham. É a mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro. O que é que Deus diz para nós hoje? Para os crentes da mensagem. Fique com aquilo que estão nas fitas. E aí? Mas, porém, contudo, fique com aquilo que estão nas fitas. Diga somente aquilo que o mensageiro disse. A fé para o rapto está na mensagem.
mas isso e aquilo, e coisa e tal, mas isso aqui, esse ensinamento aqui, aquele movimento ali, e vamos enfeitar o pavão. A fé para o rapto está nas mensagens. Fica com aquilo que o mensageiro disse. Veja isto. Era necessário estar ali. O sinal está na porta, era necessário, independente de quão religiosa a casa fosse. Olha só. Independente. Quão religiosa a pessoa, quão bem elas tinham educado seus filhos. Tradição. O pai era israelita, o avô era israelita, o bisavô e coisa. Que família abençoada. Glória a Deus por isso. Mas naquela hora, e nós estamos vivendo em uma hora, que nós temos que ver o que Deus está exigindo. Amém? E aí? Pastor, eu deixei o mundo. Glória a Deus. Deixei de beber. Aleluia, Deus te abençoe. Deixei de beber, deixei de fumar. Aleluia, glória a Deus. Eu sabia que nós temos pessoas com grandes testemunhos. A Bíblia se repete. É duro. Aquele versículo que diz: quem não deixar pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno de mim, né? Muitos pagaram esse preço, tiveram que pagar, porque a Bíblia tem que se repetir. Agora, e quando o profeta diz que um crente não deve casar com um descrente sob circunstância alguma? Se a mensagem veio para libertar, por que nós queremos nos atar num casamento errado? Para resolver o quê? Cristianismo é renúncia, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dos nossos direitos, crendo que um Deus conhece todas as nossas necessidades e tudo que Ele faz é bom. Sabe o que significa isso? É você deixar a sua cruz. E ninguém vai carregar a sua cruz, né? Por um tempo a gente dá uma forcinha, que nem o Simão lá. Mas é a sua. Cristianismo é renúncia. É renúncia. Santificado quer dizer separado. Isso não é farisaísmo. Isso não é fanatismo. Isso não é exigência. Isso é um realismo. É uma realidade. A família, a casa fosse tão religiosa, quão bem eles tinham educado seus filhos, quão assiduamente eles frequentavam a igreja, quão bem eles tinham exposto todas as coisas de Deus, tinha dito, isto ainda, assim, naquela última hora, onde se via entre a vida e a morte, o sangue tinha que estar exposto. Não, Moisés, você sabe, eu tenho essa dificuldade, assim, isso que tem e tal. Ah, irmão, eu estive analisando o seu caso mesmo e tal. Você não precisa colocar o sangue na porta, não. Tudo bem. Quem sabe tinha algum velhinho, alguma velhinha lá, né? Bem cansadinho. Bengalinha na mão ali e tal. Ai, agora como é que eu faço para matar as cordeirinhas aqui? Ajuda aqui, segura na perninha dele. Não, forcei, vou ter que matar. Vou ter que pegar o sangue dele. E o profeta diz que eles faziam uma trouxinha assim de isope. Isope era um mato que dava ali atrás da casa, pegavam assim um matinho ali, né? E faziam uma trouxinha assim e punham o sangue ali. Vem aqui na porta. Aqui. Graças a Deus. Tá bom, tá seguro. Ficou muito bonito, né? Não estão preocupados se está bonito. Tem sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui. Pronto.
Veja, o sangue tinha que estar exposto. E o sangue mostrava que um substituto inocente tinha sido aceito no lugar do adorador. E a química do sangue, o próprio sangue vermelho, era um sinal sobre a porta de que esta casa estava segura sob sangue. Agora, isso era um tipo para nós. Agora, nesses últimos dias, estamos voltando à hora de Deus libertar sua igreja. Eu creio nisso. Tão certo quanto aquele sangue tinha que ficar como memorial, o sinal também tem. É requerido hoje. Porque agora não se poderia tomar a química do sangue de Jesus Cristo. Não tem como pegar a química dele. Do sangue de Jesus Cristo. E colocá-la sobre a porta de cada coração. Viu a porta? Não tem como pegar aquela química do sangue de Jesus Cristo e colocar na porta de cada coração. Porque é a porta da sua casa. Mas veja, naquela época um animal morreu, o qual foi um cordeiro. E para mostrar que o animal estava morto, o sangue estava na porta. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador, porque o animal não tem alma. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador. Mas hoje, quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário para o nosso perdão e libertação, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. A vida que estava no sangue era o próprio Deus. Agora, nós sabemos que no sentido biológico, a vida está no sangue. Por isso que existe uma linha religiosa que não faz transfusão de sangue. Eles falam, se a vida está no sangue, como é que eu posso fazer uma transfusão de sangue? Eu vou pegar a vida de uma pessoa, botar dentro da vida da outra pessoa. Eles não têm revelação sobre isso. A vida está no sangue, sim. Assim como você tem um fio de eletricidade que tem eletricidade. O fio passa eletricidade. Mas se você pega um pedaço desse fio e dá para um irmão, empresta para o irmão fazer uma ligação na casa dele, ele leva o fio, não leva eletricidade no fio. Oh, o fio está carregado o fio. Assim é o sangue. O sangue é um veículo pelo qual passa a vida. E quando é colocado no corpo que é compatível, ele faz parte daquilo e a vida flui através daquilo. Amém? Mas veja isto. Era requerido isto, o sangue de Jesus Cristo. Exatamente. Então não tem como tomar aquela química. Assim a vida que estava no animal não podia vir sobre o adorador. Mas quando o sangue do próprio Filho de Deus foi derramado no Calvário, para nós perdão e libertação, a vida que estava no sangue era o próprio Deus. E o Espírito Santo retorna sobre a sua igreja, sobre o seu crente, e é um sinal nesses últimos dias de que ele passará por cima do homem ou mulher que aceitou a morte de Jesus Cristo como seu substituto. Ele morreu por nós, ele é o Cordeiro que morreu por nós, no nosso lugar. E o Espírito Santo dá testemunho. Você pode dizer, eu aceitei. Você ainda vive no mundo. Como é que você aceitou? Você ainda vive com o mundo. Então não há evidência de que essa vida foi para você, até que essa evidência do Espírito Santo tenha entrado em sua vida. Aí está hoje a exigência de Deus que todo homem ou mulher tem que ter essa evidência como sinal nesses últimos dias. Quando eu vir o sangue, diz o profeta, que não é a química hoje. Jesus disse, na verdade,
te digo que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino. Portanto, tem sido o programa de Deus o tempo todo: sangue. Foi sangue no Antigo Testamento, foi sangue no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi a química, a qual foi um tipo da vida que havia de vir. Mostrou que foi aceito um substituto, mas o adorador saía com a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu um cordeiro. Mas dessa maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele, a coisa está morta, passou, e você tem mudado da morte para a vida. E você está vivo novamente em Cristo Jesus com vida eterna. O Espírito Santo descansando dentro de você, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente, porque a Bíblia diz, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo hoje em você, em nós. Deus está esperando pela hora de ver sua igreja chegar a essa posição. Independente de denominação, independente de credo, cor, o que seja, que a sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. Porque um pouco ele disse, e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis. Veja, eu estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Então, hoje é o tempo de nós mostrarmos Jesus Cristo. Nós somos o corpo místico de Jesus Cristo na terra. É tempo de nós expormos isto. Crer no poder do sangue. Hino 206. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Creio que Fá. Almejas tu do maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Vocês ouviram a pregação? Amém? Então agora, vamos cantar. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, forças sem mal, só o sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, como afirma o nome de Jesus. Queres com a vaidade acabar? Vaidade. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Jesus, ajuda, fez tudo dominar. Seu sangue tem esse poder. Ficamos de pé. Há poder, existe, há força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim,
servo leal. Aceita o dom de Jesus. Agora é hora de orar. Você vai orar. Falar com Deus. Senhor Jesus. Eu creio que não foi fácil para Israel fazer aquilo. Expor o sinal. Escolher um cordeiro sem mancha. Sacrificá-lo. Talvez alguém pudesse ter dito, mas só isso? Precisa disso? Só isso? Mas não é a mesma coisa hoje? Deus só quer o coração. Precisa as mulheres não cortar o cabelo? Não usar roupa de homem? Precisa disso? Será que precisa disso? O que Deus tem falado através do seu mensageiro? Porque nós temos aceitado um profeta para nos guiar. E a Bíblia diz que quando esse Espírito Santo viesse, e ele veio no Pentecoste, nos guiaria em toda a verdade. Grande Espírito Santo. Se tem alguém com dúvida, diga a ele: guia-me em toda a verdade. Ele te guiará. Você tem errado, arrependa dos seus pecados, crê no poder de sangue de Jesus Cristo. Está indo por um caminho errado, a palavra te abriu os seus olhos. Simplesmente renuncia tudo que é contrário à palavra, aceite a palavra. Abra mão dos seus direitos, seus desejos, aceite a palavra. Você vai ver que Deus vai te dar algo melhor lá na frente. É assim que funciona. Quem não deixar pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno de mim. Isso é para quem tem família. E se você está tentando aí, hein? Olha bem que você vai entrar. Oh Deus, que mundo terrível, que tempo de engano. Mas o Senhor nos livrará de todas essas coisas. Se porventura temos caído no sujado, mediante arrependimento dos nossos pecados, o seu sangue nos limpa de todos os erros, todas as falhas. Nesta hora também todo mal, toda enfermidade está repreendida no nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque há poder nesse sangue. Aleluia, glória a Deus. Há poder, sim, força sem só no sangue de há poder, sim, prova o pecado, prova aceita o dom de Jesus. Amém? Deus abençoe você através da internet e até amanhã, às 9 horas da manhã, né? Deus abençoe todos vocês.